Agora eu tenho uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Você quer ouvir? Tenho uma palavra da parte de Deus para você e para mim. Aliás, eu já até recebi, né? Enquanto preparava essa mensagem, obviamente eu estava recebendo de Deus. E agora nós vamos compartilhar em família. E nós vamos ler o texto de Isaías, capítulo 59, versículo 2. Que está na nossa Bíblia. Vamos ficar de pé para ler esse texto? Tem como mudar a tradução aí, por favor? Eu quero mudar a tradução por causa de uma palavrinha. Outra. Tem outra? Tem mais uma. Aí. Vamos ler todos juntos? No 3. 1, 2, 3. São os pecados de vocês que os separam dos seus Deus. São as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas. Deus, nós queremos, através da tua palavra, crescer nessa noite. Orienta-nos para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Tenha a bondade de se assentar. Nessa noite nós vamos falar sobre um tema que é bastante polêmico e controverso e que envolve a Igreja de Cristo. Na realidade, nós vamos falar de um tema que é realidade na vida de todos nós. E se tem alguém que é de fora da igreja, que não conhece a igreja e me ouvir falar isso, vai ficar escandalizado. Mas o tema que eu me refiro, que é comum na vida de todos nós, é o pecado. Porque eu digo com convicção que todos nós aqui somos pecadores. Sem exceção. Todos somos pecadores. E nós queremos falar sobre o pecado nessa noite, para nós sermos um pouco mais esclarecidos sobre essa temática. Ela é uma doutrina bíblica, ela precisa ser discutida, ela precisa ser conhecida. Infelizmente, em alguns ambientes evangélicos, parece que tem crentes que acham que são isentos do pecado. E nós não somos isentos do pecado. Nós somos isentos das consequências maiores do pecado, que é outra coisa. Mas pecadores somos todos nós. Vamos então começar definindo de uma vez a questão e a palavra em si. O que é pecado? Pecado, se você for procurar ele na sua língua original, lá no grego, e você procurar um termo que mais seja adequado para poder traduzi-lo, significa errar o alvo. Porque tem palavras no grego e no hebraico que não tem uma tradução exata numa palavra só para a nossa língua. É por isso que a gente fala de alguns termos, né? Então, nesse caso aqui, pecado, originalmente, ele significa errar o alvo. E assim sendo, o pecado é tudo aquilo que nós fazemos que está fora dos projetos de Deus, que está fora do alvo que Deus estabeleceu para a nossa vida, e que nos separa de Deus, que nos aparta de Deus, que é santo, que não peca e que abomina o pecado. Isso é pecado. O homem começou a viver o pecado, a realidade do pecado, desde a sua criação. O pecado não é uma coisa recente. O pecado ele surge na vida da humanidade desde o tempo da criação. Ele surge como sendo uma das primeiras experiências do homem. Olha que coisa terrível até. O homem é criado por Deus, e uma das primeiras experiências do homem depois de sua criação, depois de ter sido colocado no paraíso, é justamente o pecado. Isso é terrível. E eu sei que todos nós aqui sabemos disso. Eu não acredito que alguém aqui tivesse ou tenha uma outra visão a respeito do pecado. Nós chamamos esse primeiro pecado de pecado original. A doutrina do pecado é chamada de pecado original. Alguém já ouviu esse termo?
Sempre que você ouvir esse termo pecado original, está se referindo ao pecado de Adão e Eva, né? A origem, original de origem, a origem do pecado. Alguns vão dizer que o pecado original foi a incredulidade. Outros afirmam que é a desobediência. Tem outros ainda que falam que é a soberba do homem de querer ser igual a Deus. Mas quando nós pensamos em pecado original, digamos assim, é uma conjunção de todos esses e de mais alguns. Porque se você pegar o pecado original e for tentar interpretá-lo, você vai ver que vários desses fatores estão envolvidos naquela questão. Eu acredito que ao desobedecer a Deus, o homem estabeleceu um padrão de vida onde o pecado se desdobra de tantas outras ações e reações, e todas elas são prejudiciais ao homem. O pecado sempre é prejudicial ao homem. Nunca se esqueça disso. O pecado sempre vai trazer prejuízo. E são muitas ações e reações, mas todas as ações e reações que estão relacionadas com o pecado, elas têm um mesmo fundamento, que é bater de frente com Deus. Esse é o fundamento. Afrontar a Deus. O pecado é uma afronta a Deus. É desobediência a Deus. É errar o alvo estabelecido por Deus. Então, toda e qualquer ação pecaminosa vai ter sempre este fundamento. E esteja certo do que eu vou te dizer agora. No primeiro pecado, nós vemos o homem querendo ser igual a Deus. E isso fez com que ele fosse além daquilo que Deus lhe permitia. Não era isso que Deus queria para a vida dele. O homem passou dos limites. E ali, só para lembrar, nessa navegação que nós estamos tendo no tema pecado, ali estávamos representados eu e você. Não é só Adão e Eva. É Adão e Eva, João, Pedro, Ranieri, Júlia, Lena, Marcos, eu, cada um de nós, Kaique, cada um de nós, todos nós, até o Fidelino, todos nós estávamos ali, representados naquele pecado, e todos nós acabamos indo além dos limites na representatividade do primeiro homem e da primeira mulher, porque desobedeceram à vontade de Deus. É isso que nós lemos em Gênesis, capítulo 3, versículos 1 a 13. Nós podemos afirmar que o pecado, muito embora seja uma ação interior de cada um de nós, é provocado por pelo menos 3 forças diferentes. O pecado, então, preste atenção nisso, é uma ação de cada um de nós, interior. Só que ele é provocado, ele tem 3 fontes. Tá? A primeira fonte é a carne. E a carne é a nossa tendência pecaminosa e natural e falha que nós temos. A segunda fonte é o mundo. E o mundo é a circunstância, é uma circunstância que nos leva ao pecado. E a terceira fonte é a influência maligna do diabo na nossa vida. Mas, de qualquer forma, essas três forças, elas coexistem com o mesmo propósito. Por isso, não é correto jogar a culpa no diabo em tudo. Tem gente que adora fazer isso. Ele dá um vacilo e diz, não, a culpa foi do diabo. Lá no pecado original, a culpa foi de Eva ou do diabo? O que vocês acham? Foi de Eva. O diabo propôs e ela aceitou. Ainda hoje ele age assim. Ele propõe e a pessoa pode aceitar ou não, né? Porque nós temos o direito de refutar ou de aceitar, né? O diabo, ele influencia a vida das pessoas, mas o pecado se consolida
por causa da nossa tendência natural de se afastar de Deus. Isso é natural do homem. O homem tem essa tendência. Você vai falar, não, pastor, você está maluco? Eu não tenho essa tendência de me afastar de Deus. Tem sim. Porque a nossa natureza milita contra a natureza espiritual. A natureza espiritual é Deus. A natureza humana somos nós, é a carne. Então, se existe essa militância, se existe essa luta, nós percebemos que a tendência natural, a natureza do homem é se afastar de Deus. Nós nos aproximamos de Deus porque nós entendemos isso hoje. Porque nós submetemos a nossa vida a Deus e entendemos isso. E quando nós temos essa tendência natural de nos afastar de Deus, é na circunstância do mundo. Normalmente isso acontece por conta de alguma circunstância. Uma circunstância que nós chamamos de mundana, que provoca a nossa vida. Assim como a Eva foi provocada pela serpente no paraíso. Então eu quero refletir nessa noite, rapidamente, sobre algumas verdades a respeito do pecado, para que a gente possa estar esclarecido quanto a isso. Uma coisa é certa, todo mundo já sabe que não deve pecar, né? Mas vamos esclarecer melhor o assunto para que não haja dúvidas, para que a gente possa lidar. Primeiro eu preciso pensar, quem é o pecador? É uma reflexão que nós temos que fazer. Será que todos somos pecadores ou será que alguns são e outros não são? Para responder essa questão, eu quero começar fazendo uma abordagem recorrendo a um texto de Paulo, quando ele escreve em Romanos 3:23 o seguinte: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quantos pecaram? Quem são todos? São todos. Todos são todos, todos somos nós, todos são eles, todos é toda a humanidade. Todo ser humano pecou. Muito embora nós tenhamos sido criados para a perfeição, Deus nos criou para a perfeição. O pecado, ele passou a utilizar a nossa capacidade, do nosso direito de escolha, e por conta de escolhermos quase sempre errado, nós consideramos a natureza humana com uma tendenciosidade ao pecado. Foi o que aconteceu com a Eva. Eva tinha a chance de, ali, vencer de uma vez por todas. Se bem que eu acredito que ele não ia desistir, não. Ele podia perder um round, mas é assim, o diabo da nossa vida é assim também, né? A nossa carne é assim também. Perde um round, perde uma batalha, mas ele não se dá por vencido na guerra. Ele vai continuar. Você vê que ele é tão abusado, ele é tão ousado, que Jesus não podia ser tentado pela carne. Jesus não era tentado pelo mundo, mas o diabo tentou ele o tempo todo. Até nos últimos momentos, o diabo estava do lado dele. Paulo continua ainda a sua orientação nesta noite, quando ele diz em Romanos, no capítulo 3, no verso 1, que está escrito: não há um justo sequer. Não há justo. Justo é o quê? Justo é alguém que possa se justificar. Eu sou justo quando eu estou justificado. É isso que quer dizer justo. Então, nesse aspecto bíblico, significa alguém que poderia chegar diante de Deus e falar: não, Senhor, eu sou justo. Quer dizer, eu estou justificado. Né? E não se referindo a Jesus Cristo, mas tentando se justificar através de seu comportamento, através da sua religiosidade, através da sua generosidade, através da sua bondade, através da sua integridade moral. Mas não, nada disso, não tem um justo. Ou seja, não há nenhum que diante de Deus possa ser justificado. A Bíblia diz que todas as nossas justiças, diante de Deus, quando pensamos no quesito salvador, são como trapos de imundície, como pano sujo. Nenhum de nós. O pecado, ele toma forma quando o homem, na sua liberdade de escolha, busca mais a sua realização pessoal, do seu próprio eu, do que a de Deus. Nós chamamos isso, em filosofia, de hedonismo. É a busca pelo prazer.
Então, os homens, na sua essência, da sua carne, da sua natureza, são hedonistas. Eles fazem questão, eles querem viver numa relação na qual eles sejam os maiores favorecidos. Isso é do ser humano. Muitas vezes ele abre mão das melhores escolhas, e as melhores escolhas, obviamente, seriam a obediência e o temor a Deus. E não se assuste com o que eu vou te dizer. Mas isso não acontece apenas no mundo dos ímpios, né? A gente chama assim, algumas pessoas acham que tem o mundo dos crentes e o mundo dos ímpios. Isso que eu estou falando não acontece só no mundo dos ímpios, não. Isso acontece no meio dos crentes também. Daqueles que se declaram filhos de Deus. Muitos crentes, muitos daqueles que se declaram filhos de Deus, também agem dessa forma. Deixam de fazer a vontade de Deus para fazer a sua própria vontade. Isso é mais comum do que você imagina. As pessoas, elas querem ser felizes. Algumas dizem, eu tenho o direito de ser feliz, e tem mesmo, ninguém diz que não tem. Aliás, o que Deus mais quer na nossa vida é felicidade. Agora tem gente que abre mão de tudo. Não, pastor, eu vou sair da igreja porque eu quero ter o direito de ser feliz, eu quero viver minha vida. Cuidado, hein? Cuidado, porque esse viver a sua vida pode trazer algumas consequências danosas. Muitos deixam os prazeres do mundo espiritual, e hoje nós estávamos falando sobre isso de manhã, eu não sei se aqui na igreja ou na classe dos novos, né, que nós temos prazer em ser crentes. Nós somos crentes e isso é prazeroso. Tem gente jovem, por exemplo, que acha que o prazer está numa festa junina, num baile, num funk, ou seja lá no que for. Nós também somos felizes. Ontem houve uma festa aqui, né, Samara? Vocês se divertiram? Sim ou não? Pela cara da Samara, parece que não foi divertido, não. Foi divertido, Samara? Foi bênção de Deus. O crente, ele se diverte. O crente é uma pessoa feliz. E nós precisamos saber disso. Mas muitos estão deixando os princípios do reino de Deus de lado para viver os princípios do mundo das trevas. O princípio desse mundo tenebroso, do mundo sem Deus. E esse pecado, ele pode gerar morte. Muitos crentes fazem isso, além dos que vivem no mundo ímpio, né? Eu vou usar esse termo só para você entender. Porque nós não somos em nada melhor do que os que estão lá fora. A única diferença é Cristo na nossa vida. É por isso que a Bíblia diz que ninguém pode dizer que não é pecador. Na primeira epístola de João, no capítulo 1, no versículo 10, ele nos declara e ensina isso. Ele diz assim: se dissermos que não temos pecados, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Não diga que você não é pecador, que você é mentiroso, se você disser isso. Nós somos tão pecadores quanto os que estão lá fora. O mundo crente é tão pecador quanto o mundo ímpio. A diferença não está em nós. A natureza nossa é a mesma natureza deles. A diferença é aquilo que Deus faz na nossa vida, e nós vamos ver isso no desdobramento. Todos somos pecadores. Segundo ponto que quero refletir a respeito do pecado. É sobre a sua origem, a origem do pecado. De onde vem o pecado? Bom, nós já temos algumas evidências desta pergunta, quando nós lemos, por exemplo, Jesus falando em Marcos, né? Para seus seguidores e para nós também. Marcos 7, 21 a 23, Jesus diz o seguinte: porque de dentro do coração do homem é que procedem os maus desígnios. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Aqui dentro. O pecado corrompeu a natureza humana. O pecado destruiu a possibilidade e a capacidade do homem ser bom e obediente por si só.
O pecado fez com que nós deixássemos de ser o reflexo da imagem e semelhança de Deus. Na realidade, o pecado arrebentou com a vida da humanidade. O pecado arrebentou com a nossa vida, arrebentou com cada um de nós. Desde a queda original, o pecado passou a acompanhar o homem em toda a sua caminhada por esta vida. O pecado vai nos acompanhar até o último dia da nossa vida, não tenha dúvida quanto a isso não. Ele vai nos acompanhar e vai trazer dia após dia, todos os dias, ele vai trazer propostas, e isso ele faz através das tentações. Ele vai trazer proposta para que nós possamos nos afastar cada vez mais de Deus, já que esse é o objetivo e a sua identidade principal. O pecado, ele busca nos afastar de Deus. E é bom que entendamos que a tentação, ela não vem de Deus. Deus não tenta ninguém. A tentação é um processo que se dá no coração de cada pessoa e tem a ver com os seus próprios desejos. O nosso pecado tem a ver com os nossos desejos, tem a ver com as nossas fraquezas, tem a ver com as nossas tendências. Tiago fala sobre isso lá no capítulo 1, nos versos 13 a 15 da sua epístola. Ouça o que ele diz: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver sido concebida, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. É daqui de dentro, da nossa natureza, influenciado pelo diabo, influenciado pelo mundo, influenciado pelos nossos desejos, pelas nossas paixões, pela nossa fraqueza. E já é um bom começo nós sabermos disso. Porque quando a gente sabe disso, a gente vai ficar mais atento. Tem gente que diz que está amarrando o diabo, que está pisando na cabeça do diabo. Deixa eu dizer uma coisa para você: não adianta amarrar diabo, prender diabo, encaixotar diabo, porque a sua natureza continua sendo pecaminosa. E se o diabo não estiver ali te tentando, e ele vai estar, porque você não consegue amarrar o diabo, isso é fake espiritual de algumas igrejas por aí. Mas mesmo que ele não o tentasse, a sua própria carne vai te tentar. O mundo que nós vivemos vai fazer com que hajam tentações. Então nunca se esqueça, olha aqui para mim. Pecado começa dentro de nós. Amém? Amém? Pode acreditar que eu sei o que eu estou falando. Uma terceira questão que eu quero aprender nesta noite com você é que o resultado do pecado na vida de quem peca é terrível. Vamos recorrer de novo a Paulo, lendo o que ele escreveu em Romanos 6, 23. O salário do pecado é a... Todo mundo sabe, né? O salário do pecado é a morte. Ainda bem que esse texto tem uma segunda frase que diz assim: mas o dom gratuito de Deus é em Cristo Jesus. A proposta de Deus para o homem e para a mulher, para cada um de nós aqui, é que nós vivêssemos eternamente. Essa é a proposta de Deus. Este é o fruto da árvore da vida, a eternidade. Quando Deus nos colocou no jardim, na pessoa de Adão e de Eva, e lá tinha a árvore da vida, ali era o fruto daquela árvore, a eternidade. Mas o homem e a mulher preferiram comer de outra árvore. Ao invés de comer da árvore da vida, eles foram comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o problema da árvore do conhecimento do bem e do mal foi a desobediência com que eles alcançaram aquela árvore. Eles foram contrariando a orientação de Deus. Eles foram desobedecendo a ordem de Deus. Deus falou, não lá, daquela você não coma de tudo que tem aí.
ali, come daquela árvore ali, ó. Aquela árvore vai dar eternidade para vocês, mas dessa aqui não. Porque se você comer dessa fruta, você vai morrer. O homem estava consciente. É exatamente o que acontece conosco hoje. Nós somos conscientes dos riscos do pecado. E mesmo assim continuamos pecando. Mesmo assim, muitos de nós preferem, ao invés de usufruir de uma vida eterna, se submeter à morte. Foi o que aconteceu com eles. Isso foi horrível. E isso se estende até nós nos dias de hoje. E o resultado na vida deles e na nossa vida, por conta do pecado, é terrível. Dor, sofrimento, perdas terríveis, uma vida cheia de conflitos e a pior de todas, a morte. São terríveis. A mais dolorosa de todas elas é a morte. E elas trazem ainda outras consequências, sentimento de culpa. Quase sempre, 99,9%, porque tem gente que não se arrepende mesmo, dentro da igreja, 99,9%, quando alguém peca, fica com sentimento de culpa. Quando faz alguma coisa que desagrada a Deus, fica com sentimento de culpa. Fica com sentimento de medo. E o medo, ele vem, por causa da desobediência, ele vem substituindo o temor a Deus, que é diferente. Medo de Deus e temor de Deus são duas coisas diferentes. Temor a Deus tem aqueles que são fiéis. Medo de Deus tem os desobedientes. Porque eles sabem que vão pagar um preço por isso. A fuga, a fraqueza diante das tentações, a tendência muitas vezes de irresponsabilidade, tudo isso e outras tantas e tantas e tantas outras coisas. Porque quando o homem se separa de Deus por causa e através do pecado, ele se separa da fonte suprema de amor e sabedoria, que é Deus. E isso tem um preço. Ele escolhe viver segundo a sua própria vontade. E quando ele começa a viver segundo a sua própria vontade, todos esses resultados que eu falei, eles vêm. A minha vontade, querida, ela precisa estar alinhada com a vontade de Deus. E nunca, em nenhum momento, Deus vai permitir que a sua vontade, ou a vontade dele, seja algo que lhe seja condenado. Então Deus nunca tem a vontade que nós pequemos. E nós sabemos que a mais danosa de todas as consequências é a morte. E a morte, ela se manifesta em duas formas diferentes. Primeiro, a morte física. Essa veio por Adão. E todos nós vamos passar por ela. Ao homem está reservado morrer uma vez, vindo depois disso a morte. A segunda é a morte espiritual, e isso também vem por Adão, que é a separação eterna de Deus. Porém, com relação à segunda morte, Jesus Cristo vem para restabelecer a nossa relação com Deus e nos trazer graça e misericórdia. Mas aqueles que preferem viver uma vida de pecado, eles vão viver com todas as consequências, os vícios, as enfermidades da alma, enfermidades do corpo, destruição de famílias, destruição de princípios, e o principal de todos eles, o afastamento do homem de Deus. Tudo isso é pecado. Pecar, queridos, com certeza, não é a melhor opção. Você vai se sentir tentado, mas não peca. A Bíblia, ela tem uma frase que ilustra isso muito bem. Ela fala assim: ireis, mas não pequeis. O sentimento você pode ter, a vontade você pode ter, o desejo você pode ter, porque vai ser natural. É da nossa carne, é do nosso mundo. O próprio diabo, ele não vai parar de nos tentar. Mas entre a tentação e o pecado, existe uma decisão que é nossa, de interrompê-lo. E sempre que nós o interrompemos, nós somos vitoriosos. Bom, depois de ouvir sobre o pecado, e entendermos o quanto ele é prejudicial, queremos saber
o seguinte: tem jeito? Tem saída? Pastor, eu pequei, eu sou pecador. Tem saída? Tem. E para caminhar para o final da nossa mensagem, eu quero mostrar para você que tem. A palavra de Deus nos dá uma receita para que possamos nos livrar das consequências do pecado. Primeira coisa, arrependa-se. Olha para mim aqui. Arrependa-se. Marcos 1, 14 e 15. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O arrependimento faz com que a pessoa desista do que fez e perca o prazer por aquilo. O arrependimento significa um sentimento da pessoa que entende o que fez e como aquilo foi danoso no seu relacionamento com Deus. O arrependimento é o primeiro passo para que a gente vença o pecado. Segunda coisa, confesse. Confessar é o segundo ponto. Primeiro a gente se arrepende e depois a gente confessa. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. Confesse para Deus. Diga para Deus em alto e bom tom para Ele ouvir: Senhor, eu pequei. Eu estou arrependido. E desejo que o Senhor me abençoe, que o Senhor me perdoe. Eu quero dizer para você que o arrependimento, a confissão também, eles são frutos de um coração que de fato está triste por aquilo que fez. Quando nós oramos a Deus pedindo perdão, nós estamos confessando. E Ele certamente nos abençoa. Terceira questão. Depois de arrepender-se e confessar, é deixar o pecado. João 8:11. Se referindo à mulher adúltera. Vá e não peques mais. Deixa eu dizer um negócio para você. Não adianta você se arrepender e você confessar, Deus vai te perdoar? Vai te perdoar. Mas se você se mantiver naquele pecado, naquela prática, é porque de fato não houve arrependimento. É porque de fato não houve uma confissão genuína diante de Deus. Após se arrepender e após confessar, é necessário que se estabeleça uma luta contra o pecado, porque não se engane não, você vai se arrepender, você vai confessar um pecado, mas isso não vai te livrar daquela tentação, não. Provavelmente você vai continuar sendo tentado, porque aquela é a sua fraqueza. Se você tem um pecado contumaz, significa que ali está a sua fraqueza, ali está o desejo do seu coração, e você vai continuar sendo tentado. Então, é por isso que a gente tem que lembrar do texto de Marcos 14, 38, que diz assim: vigiai e orai. Marcos 14, 38. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. A solução para o pecado é o arrependimento. Crer que Jesus Cristo morreu para nos perdoar dos pecados. A solução para os pecados é a confissão. Mas nós precisamos entender que além de se arrepender e confessar, precisamos abandonar o pecado. A parábola do filho pródigo, ela tem essa conotação. O filho pródigo, quando volta, ele volta arrependido. Ele confessa diante do pai o seu pecado. A Bíblia não vai falar de novo no filho pródigo, mas a gente sabe que a partir dali ele mudou de vida. Toda aquela loucura que era a vida dele no pecado, ficou para trás. Porque se alguém está em Cristo, é nova criatura. E eu quero encerrar com o texto de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, no versículo 14. E nós vamos ler juntos este texto, de pé. Essa vai ser uma declaração que nós faremos. Onde está ali, não os dominará, nós vamos dizer, não nos dominará.
E onde está vocês, nós vamos dizer nós. Ok? Vamos lá, todo mundo junto. Pois o pecado não nos dominará, porque nós não estamos debaixo da lei. Se isso é a verdade na sua vida, dê um glória a Deus. É assim a vida do crente. É como uma casa que você limpa hoje, você varre, você passa pano, mas amanhã você tem que fazer isso de novo. A nossa vida é assim. Nós devemos manter a nossa vida sempre livre, sempre limpa do pecado. Então, todas as vezes que pecarmos, devemos nos arrepender. Todas as vezes que pecarmos, nós precisamos confessar o nosso pecado e de uma vez por todas abandoná-lo. Salmo 37, versículos 23 e 24, encerrando, nós lemos o seguinte: o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela sua mão. Feche os seus olhos. Eu não sei como você tem lidado com as suas tentações. Eu sei que você é tentado. Eu não sei como é que você lida com elas. Eu quero desafiar você a vencer todas elas. Talvez você diga assim: pastor, eu não tenho força para isso não. Se eu tivesse força para isso, eu não pecava. É difícil. Ninguém disse que ia ser fácil. No mundo tereis aflição, nesse sentido principalmente. Mas tenham bom ânimo. Cristo venceu o mundo. Cristo subjugou o diabo. Cristo nos mostrou que é possível viver uma vida longe do pecado. Cristo nos ensinou que não precisamos e não devemos nos contaminar com o mundo. Vamos viver nossa vida. Eu quero desafiar você nessa noite a olhar para dentro de si. Olhar para a sua fraqueza. Você sabe qual é a sua fraqueza. Eu sei quais são as minhas. Olhar para a sua fraqueza, olhar para a sua dificuldade, confessar e falar com Deus agora: olha Deus, o Senhor sabe que essa é a minha fraqueza. O Senhor sabe que é aqui que eu falho, é aqui que eu erro. Normalmente é aqui que eu caio. Diga isso para Deus, mas eu quero no nome de Jesus Cristo hoje dizer que eu não vou mais me submeter à tentação. Diga isso no seu coração agora. Diga no seu coração: não vou mais me submeter ao pecado. Não vou deixar a tentação ganhar de mim. Ela pode vir como um passarinho que voa sobre minha cabeça. Diga isso para Deus. Mas eu não vou deixar que ele faça ninho na minha cabeça. Quando você supera a tentação, quando você consegue superar o pecado, você tem uma vida melhor. Você vive uma vida de paz. Você vive uma vida de alegria. Você vive uma vida conforme a vida que Deus planejou para você. E acima de tudo, o dia que nos encontrarmos com Deus na eternidade, nós viveremos para sempre para a glória de Deus naquele lugar.